Fala, pessoal. Boa noite. Não sei se está aparecendo já. Só confirmar aqui, Venâncio, se está já aparecendo no nosso Facebook. Beleza. Beleza? Então, já estamos ao vivo. Quero novamente direcionar aqui a palavra. Boa noite, senhor Venâncio. Boa noite, querido. Boa noite ao nosso público, né, que aqui segue as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e até mesmo no YouTube, acompanhando os nossos vídeos. Estamos dando início a mais uma live, contando com a presença dos senhores Abraão, que está aqui ao meu lado, senhor Venâncio, que é pré-candidato a vereador pelo município de Nova Iguaçu. Esta noite estaremos tratando sobre o tema o papel do cidadão na política e o descaso na saúde em Nova Iguaçu. Portanto, nós, que compomos a página do Direito de Pensar, acreditamos, né, que a informação, ela chegada até o cidadão, ela passa a ser um fator primordial para uma tomada de decisão. Então, esse é o nosso intuito, tratar hoje esse assunto, que é um assunto importantíssimo, né? Algumas pessoas, elas têm, de certa forma, aversão, tão somente o nome política, né? Enfim, vou pedir para que o nosso amigo Abraão faça uma apresentação da pessoa dele. Tá com a palavra, Abraão. Fala, galera, boa noite. Fala, meu amigo Venâncio, boa noite, tudo bom? Boa noite, então, eu me chamo Abraão. Tudo, meu amigo. Sou um dos integrantes do grupo Direito de Pensar. Sou bacharel em Direito, morador do quilômetro 32 há 28 anos. E aqui eu faço parte com o único objetivo: transmitir o conhecimento de maneira imparcial e contundente, né? Despertar a curiosidade, aguçar aquela vontade de conhecer. Esse é um dos papéis principal da nossa página. E eu vou voltar a palavra aqui para o Matheus para ele poder estar dando seguimento. Beleza. Nosso amigo pré-candidato, né, a vereador pelo município de Nova Iguaçu. Quero te pedir, Venâncio, que faça uma apresentação da sua pessoa e de quem é você como pré-candidato, para que o público, no caso, te conheça e saiba mais ou menos quais são os seus ideais. Bom, meus amigos, minhas amigas, boa noite. É um prazer enorme aqui estar participando desse encontro com Abraão, com Matheus, com toda a equipe do grupo Direito de Pensar. É um prazer enorme, agradeço essa oportunidade de vocês estarem abrindo a página de vocês para estarmos aqui conversando um pouco e debatendo um pouco sobre o papel do cidadão na política e a saúde, né, do nosso município. Bom, eu me chamo Maurício Venâncio, eu sou aqui do bairro Conjunto Grã-Pará, moro no bairro aqui há 30 anos, cursei pedagogia, atualmente eu faço gestão pública e essa vontade de querer trazer um novo norte para a nossa política, principalmente na questão municipal. E a gente está aí para poder trazer um novo paradigma para a nossa região, principalmente para a nossa cidade de Nova Iguaçu. E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos os amigos que estão, nesse momento, conectados aqui com a gente e que possamos aqui, nesse bate-papo entre amigos, contribuir claramente para as pessoas, trazendo aí uma nova consciência da questão política da nossa cidade. Beleza. E é com muito entusiasmo, Venâncio, quero deixar aqui registrado, né, nessa live que estamos propondo ao nosso público, né, um assunto importante, tratar a inserção do cidadão, no caso, na política, compreender. Então, assim, neste caso, né, se atendo ao tema, o papel do cidadão na política, né? E aí, no caso, logo no finalzinho, a gente vai entrar na questão da saúde. É muito importante por nós, cidadãos comuns, cidadãos de bem, compreendermos o que é a política na sua íntegra. Entende? Isso não somente
num aspecto de olhar para a política e comparar tão somente com o lado corrupto que é. E existe isso, né? Olha os escândalos que têm se acontecido no decorrer de vários anos. Mas, de certa forma, dentro dos nossos corações, sob a nossa mente, nós precisamos ser pessoas críticas e analíticas. Primeiro porque nós vivemos num país que a maneira, no caso, de distribuir as riquezas que o nosso país, no caso, produz, é através de uma administração pública. E com isso, se institui, no caso, o Estado. O Estado, nesse caso, passa a ser instituído por conta de uma necessidade de administrar os recursos que são públicos. E assim, com esse entendimento, lógico, as pessoas, elas acabam, no caso, elegendo pessoas passam a eleger outras pessoas para administrar esse bem, que no caso é os recursos públicos. E com isso, né, entra na questão do voto, onde nós ali, de certa forma, elegemos deputados, elegemos senadores, elegemos também, saindo da esfera federal, entrando na esfera estadual, elegemos governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Precisamos ter sob a nossa consciência o papel de cada um e a contribuição de cada um para que a máquina pública ela seja gerida. E esses recursos, de certa forma, que são administrados pelo poder público, cheguem até as nossas vidas. Então, recapitulando, nosso tema, no caso, é o tema o papel do cidadão na sociedade, compreendendo a política. Isso é muito importante, nós termos isso sob a nossa consciência. Vou passar a palavra para o nosso amigo aqui, Abraão, que ele possa também, no caso, estar contribuindo, né, sobre esse tema que é tão importante. Antes de mais nada, eu quero agradecer o pessoal aí que está acompanhando a live, que está curtindo, que está comentando, ao Edson Batista e ao Márcio, a Alice aí, a Pamela, ao Vinícius Saboia. E aí, meu amigo, essa galera que está nos apoiando aí, porque a gente sabe que é difícil. O que é difícil? Você transmitir conhecimento. Se você faz uma live de show, essa live ela estoura. Se você faz uma live de música, essa live que estoura. De piada, ela estoura. Quando se trata de conhecimento, ele é um assunto um pouco chato. Quando se trata sobre política, ele é um assunto mais chato ainda. Por quê? Porque essa informação ela não é passada e porque os meios que devem passar essa informação são meios burocráticos. Um exemplo, site da Prefeitura de Nova Iguaçu. Você não consegue hoje entrar na página e ter acesso a uma informação de maneira clara e simples. Então, você cria dois tipos de pensamento. Se o sistema cria essa dificuldade para você não ter acesso a essa informação, ou se realmente o sistema é totalmente atrasado. Então, eu acho que é uma ação em conjunta. E eu falo como um jovem, como cidadão, em pleno exercício de seus direitos políticos. A política, ela criou um sistema, meu amigo Venâncio, onde a intenção é limitar o acesso. Então, ela limita o acesso e a população também não quer ter esse acesso. Estamos em época de pré-campanha eleitoral, e se você sair na rua para fazer uma enquete em pesquisa, você vai ver a população que anseia por saneamento básico, que anseia por colégio, creche, saúde, educação, que são os direitos previstos no artigo 6 da nossa Constituição. Mas quando essas pessoas têm contato com algum político que está no exercício do mandato, ou com alguém que está em pré-campanha, não é isso que ela pede. O que ela pede? Um cargo de liderança. O que ela pede? Um colete, um uniforme, uma bola, um cargo se a pessoa entrar. Então, você fica com o pensamento dividido. Porque ela quer uma coisa durante 4 anos e quando ela tem a oportunidade, ela pede outra. E eu cresci escutando, apesar de eu ainda ser jovem, eu cresci escutando dizendo que o político é o culpado. Mas você pega hoje o município de Nova Iguaçu, é um prefeito e atualmente são 17 vereadores. Somando, você dá 18 pessoas.
para uma população de cerca de 820 mil habitantes, segundo o dado do IBGE, qual tem mais força? Qual tem mais poder? O grande problema está na hora do voto. Eu cresci com aquela dificuldade de ir votar e aquelas pessoas ficarem na porta de colégio. Eu nunca entendi o que era aquilo. E eu achava até engraçado que quando passava uma viatura da polícia, todo mundo corria. E eu ficava pensando, será que é proibido? Será que isso é um crime? E isso é um crime. Previsto na Lei 9.504. Tem a sua punição. Mas as pessoas se vendem por 30, 50 reais. Mas eu também quero abrir um parênteses, que tem político que se aproveita da situação financeira, porque nós somos seres humanos e cada um tem a sua realidade. Talvez tenha alguém que está assistindo essa live e agora eu não tenho gás em casa, não tenho 1 quilo de arroz, não tenho 1 quilo de feijão. Então há uma malícia por detrás disso. Mas é automático que uma coisa que começa errado vai dar errado. Isso se chama a teoria da árvore envenenada. O político que começa fazendo boca de urna, fazendo promessa falsa, automaticamente nós vamos viver durante 4 anos com um mau administrador. Porque quando a gente leva para uma esfera dos 3 poderes, a população, estamos falando de Nova Iguaçu, Baixada, não tem conhecimento da divisão, Matheus, dos 3 poderes, ô Velâncio. Então ela acha que o vereador vai asfaltar. Ela acha que o vereador vai aumentar a quantidade de emprego. E essa não é a função do vereador. A função do vereador é fiscalizar. A função do vereador é fazer uma emenda na nossa lei orgânica. E que me desculpe alguns contraditórios, isso não é um requisito de caráter e de responsabilidade, o conhecimento técnico, mas é um princípio mínimo para alguém que preserva a mudança. Porque quando a gente fala de política, as pessoas ignoram isso, né? Só falam sobre agir, gerir, administrar, e esquece que você precisa ter um mínimo conhecimento técnico. Você não vai chamar o pedreiro para sua casa que não sabe fazer obra. Você não vai no mecânico que não sabe consertar um carro. Ou você vai procurar um mecânico. Mas você vê qualquer pessoa, não falo qualquer da sua condição financeira, mas qualquer pessoa que eu diga, com zero conhecimento técnico da função, querendo ser candidato. E o que você vai ter? Um mau administrador. Você chega hoje para um pré-candidato a vereador e pergunta ele qual é a função do vereador e onde está escrito. Ele não sabe. Não, estamos aí, vamos agitar. A minha ideia é doar cesta básica. A função do vereador não é doar cesta básica. A minha ideia é organizar campeonato de futebol. A função do vereador não é essa. Isso aí é a função da CBF e da FIFA. E ele acaba ludibriando as pessoas. Por quê? Porque ele precisa de voto. E quando você trata o que a população quer, você está tratando de quantidade. E você está tratando de voto. Automaticamente você vai ter um péssimo administrador e pessoas reclamando durante 4 anos. Então, é primordial para o convívio em sociedade que nós, como cidadãos de bem, discutimos políticas. É primordial, Matheus. Com certeza. Antes de passar a palavra para você, Venâncio, para você também contribuir muito, né? Você disse que, no caso, você formou pedagogia e agora está fazendo gestão pública, certo? É isso? Isso. Então, assim, o cidadão, ele, de fato, ele precisa cavar não somente os assuntos vinculados às questões relacionadas à política. Ele precisa conhecer um todo, sabe? Desde a economia, o que é, de fato, a economia e os seus princípios, e também a forma que um país produz a sua riqueza. E com isso, no caso, volto a dizer, instituímos uma maneira de governo. E a nossa maneira de governo hoje é uma maneira parlamentar. Eu sei que nós estamos chegando num momento que é um momento de eleição municipal, haja vista que os cargos que estão sobre a mesa são cargos relacionados ao executivo e a quem, no caso, fiscaliza, que são os vereadores. Fiscaliza o executivo para que aquilo que o nosso município, no caso, gera como recurso público, chegue, no caso, até, digamos assim, as periferias, né? E seja isso administrado em um todo. Então, assim, nós precisamos ter isso na nossa consciência e não deixar com que as nossas esperanças elas venham a desfalecer.
Entende? Entendemos que existe uma necessidade, no caso, de haver a política, que, no caso, o seu significado de política é a arte ou ciência de governar. Significado, no caso da palavra, política, é a arte ou ciência de governar algo. Então, nós, como cidadãos comuns, precisamos ser autônomos nas nossas tomadas de decisões. Precisamos avaliar, de fato, quem são aqueles que se colocam na condição de administrar um município, de administrar um estado, de administrar um país. Com tudo isso, nós pairamos ou nós caímos naquilo que é democracia, que é o direito do voto e, no caso, o direito também de aquele candidato que foi eleito ficar tão somente 4 anos. Olha a situação que está acontecendo no nosso estado do Rio de Janeiro. O governador que foi eleito aproximadamente 2 anos atrás. Eu não sei exatamente se os autos do processo correspondem com a sentença do STJ, mas, de alguma forma, aquilo que foi encaminhado até o STJ, os juízes expediu, no caso ali, deu um certo veredito na causa e afastou o cara do cargo. Então, isso, de fato, ao meu ver, é a democracia sendo, no caso, agida na íntegra. E precisamos ter isso na nossa mente, que de 2 em 2 anos temos eleições municipais e eleições, no caso, na esfera estadual e federal. E precisamos ter isso na nossa mente. Nós, como cidadãos de bens, cidadãos que, no caso, possuem direitos e deveres, precisamos ter isso sob a nossa consciência, de que nós colocamos essas pessoas para administrar aquilo que nós produzimos. Então, Venâncio, com toda essa introdução, né, se atendo literalmente ao tema, o papel do cidadão na política e o descaso ocorrido na saúde do nosso município, de Nova Iguaçu, quero passar a palavra para você, para que você, de alguma forma, complemente e agregue um pouco mais esse nosso bate-papo. Tá com a palavra, meu amigo. Obrigado, amigo Abraão e Matheus aí. Bom, a gente se pegando ao tema, que é o papel do cidadão na política, a gente precisa primeiro deixar bem claro, o Abraão e Matheus. Vocês estão me escutando bem? Então, beleza. A gente precisa deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, a gente precisa ter um caráter pedagógico, né? É claro que isso está na minha veia, a questão da pedagogia. A gente tem que ter essa didática, a gente precisa ter um linguajar, né, bem claro para as pessoas, um dialético de fácil entendimento. Vamos lá. Quando a gente fala do cidadão na política, eu preciso primeiramente me prender ao conceito da palavra cidadão. Ser cidadão é eu ter o cumprimento dos meus direitos e obrigações. A partir do momento que eu me acho só, né, no dever de só ter o direito ou só de ter a minha obrigação, a palavra cidadão ela se perde dentro desse contexto. Então, a gente, como nós, como cidadãos brasileiros, como cidadãos iguaçuanos, precisamos deixar bem claro para as pessoas que a palavra cidadania ela vem de encontro a ter direitos e obrigações. O que eu percebo, meus amigos, nessa caminhada pela nossa região, pela nossa cidade de Nova Iguaçu? Muitas pessoas querem só ter direitos, mas não querem cumprir com as suas obrigações. Isso é muito claro, né, quando eu vou andando dentro dos bairros, conversando com as pessoas. Querer os direitos é legítimo, mas eu tenho que cumprir com o meu papel, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações. E como que eu posso cumprir com essas obrigações? A primeira, que eu vou aqui exemplificar para as pessoas que estão nos assistindo e participando desse bate-papo, é o voto. É o voto. O que eu escuto em locais de pessoas dizendo: ah, eu não voto, eu não vou votar. Ah, mas por que você não vai votar? Ah, porque eu não acredito na política. Eu não gosto de política. Aí eu costumo dizer o seguinte, amigos: se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Perfeito, perfeito.
Se eu não gosto de política, eu vou ser governado por quem gosta. Matheus, eu trabalhei durante quase 3 anos como motorista de aplicativo para arrumar uma renda extra. Apesar de trabalhar hoje numa empresa de transporte há 15 anos, né, trabalho na área de recursos humanos, sou instrutor de treinamento e palestrante. E, de vez em quando, eu fazia essas correrias, né, esse extra, como a gente costuma dizer. E eu rodava muito na região da Zona Sul, Barra, Recreio. Você sabe o que mais me chamava a atenção, amigos? E você que está nos assistindo? Essas pessoas que moram na região de classe média alta, para cima, elas falam e respiram o tempo todo assuntos de política, Matheus. Verdade, verdade. Elas entravam dentro do meu carro já falando de política, se tivesse acompanhado. Na sexta-feira à noite, nos bares, no sábado, o assunto dessas pessoas era política. Era incrível. Eu fiquei assustado. Aí eu comecei a pensar, caramba, como é que pode aquelas pessoas que menos precisam do poder público, que menos precisa das políticas públicas, falar tanto de política? E nós, que somos de uma classe mais inferior, que somos de uma classe que mais precisamos do poder público, que mais precisamos de políticas públicas, somos o que menos falamos de política. Verdade. Aí eu comecei a entender. Eu comecei a entender por que na região da Baixada Fluminense é uma região tão massacrada e tão manipulada por políticos. Porque a própria população, ela abre mão desse direito, ela abre mão dessa cidadania que está dentro desse meio político. Porque quando a gente vai para o outro conceito de cidadania, o que é cidadania? Direitos e obrigações. Só que tem um outro conceito também. A palavra cidadania quer dizer o seguinte: condição de pessoa que, como um membro de um Estado, se achando no gozo de direitos, que permite participar da vida política. Então, a partir do momento... Eu só posso me considerar como um cidadão quando eu ponho em prática essa interação política, quando eu me envolvo nesse meio político. E, infelizmente, quando você vai nas regiões mais carentes do nosso município, e nós não precisamos ir muito longe, nós vamos aí no quilômetro 32, Prados Verde, Parque São Francisco, Ponto Azul, Lagoinha, Campo Belo, Bairro Tiradentes, Grão-Pará, Dom Bosco, Marinha. Quando você vai conversar um pouco com as pessoas sobre esse assunto de política, sobre a questão de exercer o papel do cidadão na política, muitas das vezes você é rejeitado, você é quase que escorraçado dali. Porque, é claro, porque as pessoas não querem falar sobre política. É mais fácil falar do Flamengo. É mais fácil falar do Vasco. Tão somente. Não é? Apesar de ser flamenguista, porque eu sou flamenguista, só que Mengão é Mengão. Mengão sempre. Só que o Flamengo não põe comida na minha casa. O Flamengo não educa a minha filha. O Flamengo, quando eu estou precisando de um atendimento médico, ele não liga para mim mandando ir lá na Barra Tijuca ser atendido. Então, eu questiono o seguinte: o mesmo teor que eu tenho, a mesma força que eu tenho para falar de futebol e de algo que às vezes só me proporciona uma momentânea alegria, por que eu não tenho a mesma força, o mesmo apelo para falar de política, para discutir políticas públicas? Então, isso as pessoas que estão nos assistindo precisam, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, Abraão: um povo bem esclarecido é a maior arma contra políticos mal intencionados. Maurício, só uma colocação, sem você perder o seu raciocínio. Tanto é que, no caso, a nossa página, Direito de Pensar, ela levanta uma bandeira, né? Eu sou um rapaz que estou bacharelando em administração, possuo curso técnico na área, né? Eu amo administração, e nós levantamos uma bandeira aqui de que a informação ela passa a ser um fator primordial para o cidadão na sua tomada de decisão. Perfeito. Quando eu e Abraão, André, Márcio, os rapazes que compõem esse grupo, que não é só a gente, né? Tem outras pessoas aqui ao nosso redor, tem outras pessoas aqui por detrás dos bastidores. Nós levantamos essa bandeira por quê? Porque a informação, cara, ela te traz uma clareza, né? Em cima da tua fala, né?
Então, assim, velho, cidadão ele precisa de fato ter isso, né? Por isso que eu disse, iniciei falando, não é somente vinculado à política, mas de um todo precisamos ter isso. Pode dar seguimento. Perfeito. Então, essa questão do cidadão e nós brasileiros, culturalmente, nós não fomos educados a nos debruçarmos na questão política. Por isso que somos um povo, a classe mais inferior, né, a classe mais baixa, que geralmente somos facilmente manipulados. Por exemplo, como o Abraão explanou com muita sabedoria, tem pessoas que não sabem diferenciar o papel do vereador para o prefeito. Não sabe. E aí, obviamente, vem aquele político do mal, aquele pré-candidato do mal, e começa a projetar ilusões, mentiras. Por isso que a gente escuta, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma promessa. Mas de quem que você está escutando essa promessa? De quem é? Qual é a atribuição dessa pessoa que está discursando isso para você? Mas isso passa da questão do conhecimento da informação que você está dizendo. A palavra de Deus diz o seguinte, Mateus, Oséias 4:6. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Eu vou repetir para as pessoas que estão nos assistindo. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. É claro que o contexto está numa questão teológica, bíblica, mas se nós pegarmos e trazer para o contexto político, se aplica muito bem também. Tem muita gente que está sendo enganada. Nós estamos, pessoal, há 3 meses de uma eleição para prefeito e vereadores. E ainda tem muita gente desinformada. Ainda tem muita gente que não tem o real conhecimento sobre o papel do vereador, sobre o papel do prefeito. E isso tem tudo a ver com a questão da cidadania. Porque para exercer os meus direitos e as minhas obrigações, eu tenho que estar inserido dentro desse contexto político. Eu tenho que estar sendo... Pode falar, Abraão. Só para incrementar o que você está falando, isso é uma grande dificuldade, Maurício. Por quê? A população, mesmo não tendo esse conhecimento técnico, já está enraizado na sua natureza uma cultura maléfica, perversa. Por quê? Você pega hoje um cidadão comum e ele consegue chegar ao seu entendimento que ele quer fazer o melhor para o seu bairro, para a sua localidade. Então ele pensa, vou entrar para a política, vou me candidatar a vereador, a prefeito. E quando ele sai na rua fazendo a sua caminhada, ele é confrontado com tanto pede, que ele acaba se vendo em cima do muro, eu acredito. Ou eu não faço nada, tento manter uma conduta e não ganho, ou eu vou ceder com doações e ganho. Porque muitas das vezes, a nossa página sempre defende a imparcialidade, e aqui a gente não quer achar só um culpado, são todos os culpados. A culpa disso é da própria população. Então, o pré-candidato, que quando começa no período eleitoral, ele se faz a sua propaganda ali dizendo, eu sou um pré-candidato, quero vir a vereador, quero vir a prefeito, quero vir a deputado, ele começa a se ver obrigado a fazer coisas que não é de sua obrigação. Porque quando ele vai conversar com a população e fazer o seu discurso, as pessoas não querem escutar o seu discurso, querem pedir, quando na verdade elas devem pedir a quem está no seu cargo, ao vereador de mandato, ao prefeito de mandato. Eu vou abrir um parênteses aqui, estamos no período de estado de calamidade pública, no período de pandemia. E onde está o seu vereador? Onde está o seu deputado que você votou, o seu prefeito? Porque ele está lá porque ele me representa. Ele está lá porque eu confio no meu voto. Então, as pessoas, tem aqui a questão técnica, eu quero ser bem claro sobre isso. O Iago Martins aí até, ele questionou, e realmente, o Maurício, há uma diferença entre Zona Sul e Baixada. Aqui nos colégios, é culpa da sociedade, do Estado e da família. Porque nós, como família, devemos levar esse assunto para dentro do nosso lar. Está vendo ali, ó? Isso é o mal político. Está vendo ali? Você tem que saber diferenciar isso. Porque esse é o papel do cidadão. Esses são os direitos e deveres do cidadão. Então,
você chega ao momento de que você não sabe o que fazer, né? As pessoas acabam se frustrando também pela falta de opção. Então, o cidadão, ele pede a quem não é para pedir, não cobra quem não é para cobrar. Esse período pré-eleitoral, eu até conversei com alguns amigos e eu disse, eu quero ter o contato do vereador da minha região, porque não faz nenhum tipo de sentido lógico eu não ter acesso ao meu vereador, ô Venâncio. Ele é o meu vereador, quem paga ele é o Estado, com o nosso dinheiro. Como que só quem tem acesso a ele é a panela? E como que ele aparece só faltando 3 meses? Então, tem a questão do conhecimento técnico? Tem sim, saber os direitos e deveres previstos na nossa Constituição, mas tem a questão da racionalidade e maturidade. Porque você sabe quando alguém está te enrolando. Você sabe quando alguém está te dando volta. Então, no período de eleição, se você não tem conhecimento técnico, no mínimo, não vote quem te deu volta ou quem tentou te enrolar. É igual aquele casal que só comemora quando faz aniversário de casamento, mas não leva para sair. É a nossa maior política que a gente tem, né? Pode dar prosseguimento e passar por você dar tendo continuidade. Tem algo a mais a acrescentar, Venâncio? Só para fechar essa questão da cidadania... Eu tenho algumas perguntas depois, se você fechar esse raciocínio. Vamos fechar esse bloco aqui. Eu estou com essa blusa aqui, que é praticamente um movimento que eu tenho, né, enradicado na nossa região, que tá... Isso não é uma frase minha, não. Está lá no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Todo o poder emana do povo. Se nós, como população, como cidadãos, entendermos isso, essas eleições será diferente. Se nós entendermos que o poder não está no pré-candidato a prefeito e nem a vereador, que o poder não está na mão de um vereador e nem do prefeito que está exercendo o seu mandato, eu tenho a certeza que essas eleições para prefeito e vereadores será completamente diferente. Mas a população precisa entender isso. Como você disse, nós temos que ter uma consciência clara do dever do vereador. Eu sofro com isso todos os dias, meus amigos. Quase todos os dias eu acordo com o meu WhatsApp com as pessoas pedindo. E aí você tem que explicar e conscientizar as pessoas que político bom nem é aquilo que ele te dá, mas é aquilo que ele é, ou que ele poderá ser. Né? Eu sou pré-candidato a vereador. Eu não estou na máquina pública. Eu sou um cidadão como qualquer um outro. Sou um trabalhador como qualquer um outro. E muitas das vezes as pessoas confundem isso. Acham que você está vindo como um pré-candidato a vereador e você tem uma capacidade econômica como um vereador de mandato tem. Gente, isso não existe. É por isso que a nossa região não muda. É por isso que, há 3 meses de uma eleição, o poder público municipal resolveu construir praça. É por causa desse tipo de pensamento, há 3 meses de uma eleição, que algumas ruas serão asfaltadas e saneadas. Então, a população, quando eu dei o exemplo da Zona Sul, é a questão seguinte, é que lá é um povo que não precisa muito de saneamento. Os seus filhos não estudam em escola pública. Nós sim que precisamos do poder público. Nós sim que precisamos de uma saúde pública. Então, nós precisamos estarmos mais aprofundados dentro desse contexto. Entendeu? Então, tipo assim, para encerrar, eu nunca fiz parte, Matheus, de grupo político. Eu nunca fui envolvido em grupos políticos, mas sempre exerci o meu papel de cidadão, que é o quê? Votar. Nunca vendi meu voto, nunca votei manipulado por uma outra pessoa. Sempre fui lá, em alguns votos eu acertei, em alguns votos eu errei, mas nunca abri mão do meu processo de cidadão, do meu processo democrático. Então, o cidadão ele precisa, sim, principalmente o cidadão da nossa região, do quilômetro 32, né, do Prados Verdes, do 39, Lagoinha, Grão-Pará, Jardim Paraíso, todos da cidade de Nova Iguaçu, todos os bairros, os 69 bairros do nosso município, todos nós precisamos dar uma resposta diferente nesse novo ciclo eleitoral que chegará para a gente daqui a 2 meses. Tá. Só mandar um alô mais uma vez para a rapaziada que está seguindo a gente aí, está compartilhando, está comentando. E eu só vou responder aqui bem rápido aqui o meu amigo Jefferson Martins. Jefferson, é isso aí, meu amigo, obrigado. Você tratou sobre a questão de mudar isso de um dia para o outro. Essa mudança, ô Venâncio, cultural, na estrutura da Baixada, Nova Iguaçu, ela não vem de um dia para o outro, Jefferson. Mas, se agora, nesse exato momento, nós estamos aqui fazendo essa live e você está aí
comentando, então eu acredito que tem esperança. Porque esse é o significado da perseverança. É persistir num curso de uma ação sem pensar em desânimos ou derrotas anteriores. Então, se você voltar há 1 ano atrás, isso aqui não existia. Há 2 anos atrás, menos ainda. Mas se hoje isso é possível, eu acredito no amanhã, um dia melhor. Pula aí, Matheus, para a próxima etapa. Só acrescentando essa fala do Abraão, em relação à informação, nós que estudamos administração, nós lidamos muito com os dados para transformarmos esses dados em informação, né? Nós estudamos muito os meios de comunicação. Hoje, né, nós vivemos num cenário onde a informação ela tem nos chegado de variáveis formas, através do WhatsApp, através do Facebook, através do Instagram, através do Google. Uma pessoa, Abraão, ela colocar lá o que significa, talvez, uma palavra pachorra, vamos supor, ela vai achar o significado dessa palavra. Então, nós vivemos hoje num mundo onde o argumento de que nós somos completamente desprovidos do conhecimento cai por terra, porque nós vivemos hoje numa sociedade moderna, numa sociedade que vive, né, se desenvolvendo dia após dia. Quem diria que hoje nós teríamos, no caso, esse acesso através das mídias sociais da maneira que está sendo hoje, período de pandemia. Como o Abraão disse, há 2 anos atrás, nós nos utilizávamos de lives para, no caso, transmitirmos, de certa forma, conhecimento. Era isso tudo feito, vamos dizer assim, entre linhas. Então, no mundo que nós vivemos hoje, a informação está sendo bombardeada a todo instante. Então, mais uma vez, fazendo um apelo, nós temos a capacidade de mudarmos o ambiente onde nós estamos. O senhor, no caso, faz parte do time de RH da sua empresa. Você sabe que no meio da gestão existe a gestão de conflito, onde você, no caso, procura sondar o ambiente, os meios para que aquele ambiente não se torne um ambiente desagradável para os seus funcionários, mas que se torne um ambiente positivo, um ambiente legal. E com isso, quando essa informação ela é chegada até as nossas vidas, de que existe e tem possibilidade de nós revertermos o nosso ambiente, aquele estado cultural que outrora fazia parte, passa a ser derrubado. Por quê? Porque nós é que construímos a história. Nós é que movimentamos o curso da história. Então, se essas informações de alguma forma têm chegado até as nossas vidas, e nós aqui estamos fazendo uma live da Baixada. Sou morador também de Nova Iguaçu. Sou morador de Nova Iguaçu há 21 anos. A escola que eu fiz parte, né, no meu primário, foi um colégio aqui municipal do quilômetro 32, que se chama Fábio Gonçalves Janete. Foi um colégio municipal, hoje não se tem mais esse colégio. E com isso, no ensino fundamental, fui para o Colégio São Francisco de Paula. Então, ali eu tive a oportunidade de conhecer professores que, de certa forma, aguçou o interesse em mim de estudar filosofia, de estudar sociologia, de estudar história e saber quais são os moldes que a sociedade, no caso, ela traz para a sua vida para que isso venha a ser, no caso, construído ao longo do tempo. Então, mais uma vez, recapitulando, a informação ela está sendo bombardeada a todo instante. E nós precisamos, né, nutrir essa informação para que a gente não fique tão somente naqueles velhos argumentos. Somos pobres, somos humildes, somos massas de manobra. Vamos dizer não a isso. Não somos massas de manobra. A informação ela tem chegado a todo instante às nossas vidas. Portanto, precisamos sim, de fato, ligar um alerta aqui na nossa consciência. Não somente as questões relacionadas à política, mas de um todo, para que a gente, de fato, não seja manipulado para aqueles que, né, ali se colocam na condição de sabedores de tudo. Venâncio, quer acrescentar mais alguma coisa? Tem mais alguma fala a acrescentar nesse primeiro bloco? Beleza, show de bola. Não, tranquilo. A gente não tratou da saúde. Vamos tratar rapidamente. A gente não chegou a abordar a questão da saúde do nosso município. Eu moro aqui no quilômetro 32. Nós temos aqui também o postinho, o posto da praça, que é a clínica da saúde da praça do quilômetro 32. Temos o posto Patrícia Marinho, né? E no nosso reduto aqui de Nova Iguaçu temos a UPA, em Cabo Sul. Pelo que me parece, a nossa saúde ela
o nosso sistema de saúde ele não é tão legal. Você quer falar um pouco, Abraão, sobre isso? Ô Maurício, eu vou dar aqui um breve argumento, porque eu sou totalmente leigo nas questões da saúde, né? Eu sei que é um direito nosso, mas, assim, nós vivemos numa região onde o nosso posto de saúde, UPA, nossos hospitais, é especialista em dar atadura, né? E a rapaziada fica ali no posto só para pegar a atadura para jogar bola. É atadura e injeção. Eu confesso que eu passo na frente e me dá até medo. Eu falei, vou tomar injeção não. E nós temos o Hospital da Posse, que é o Hospital de Nova Iguaçu. Ele é lá no centro. Quem mora no quilômetro 32 pega quase 3 conduções para chegar no hospital. São cerca de 29 quilômetros do quilômetro 32 até o Hospital da Posse. Num trajeto sem trânsito, você gasta de 1 hora a 1h30, sem trânsito, sem congestionamento. E eu não vejo nenhum planejamento, Matheus, para isso. Então, se você pegar na nossa zona 84, do quilômetro 32, mais ou menos a altura de Marapicu ou Dom Bosco, e se você perguntar, aonde você nasceu? Nasceu Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, Seropédica, ou aonde você foi atendido? Porque Paracambi, porque esses meios de acesso são bem mais rápidos. Porque, assim, um amigo meu até fala, né? Se a mulher estiver grávida e for mora no 32 e for fazer o seu parto no Hospital da Posse, ela vai chegar lá com a criança fazendo aniversário de 15 anos. Porque parece que tu nunca chega. E quando você chega lá, você não é atendido. E só de você não ser atendido, você vê um local hospitalar em péssimas condições. Vimos agora, recentemente, durante a pandemia, desvio de dinheiro para hospitais de campanha, enquanto hospitais falidos, caindo aos pedaços. Como alguém que está em condição debilitada na sua saúde, procura um lugar para um pronto atendimento e aquele local é o pior possível. Então ela entra lá, se ela não morrer da saúde, ela vai morrer de outra coisa. Vai morrer impaciente, vai morrer contaminada. E o poder público não se faz nada, Venâncio. Então você que é um cara mais esclarecido dessa informação, soma com a gente nesse argumento aí. Bom, Abraão, rapidamente, falar sobre a questão da saúde, apesar de não ser um especialista da área, né, mas como um pré-candidato a vereador que tem a intenção de legislar em prol dessa questão também da saúde, porque o vereador não faz só praça, não coloca só lâmpada em poste, nem papel do vereador, essas coisas, né, não pinta meio fio. A questão da saúde no nosso município, o primeiro questionamento é o seguinte: como é que pode uma cidade que tem uma arrecadação de mais de R$1 bilhão, eu vou repetir para as pessoas que estão nos assistindo, Nova Iguaçu tem uma receita de mais de R$1 bilhão, ter até hoje, claro que não é só culpa da gestão atual, também isso tem interferência das gestões anteriores, só um hospital geral, só uma maternidade, que é a maternidade Mariana Bulhões. Nós temos hoje, vou passar alguns dados para vocês aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, 79 unidades de saúde, 27 unidades de saúde da família, 21 clínica da família, 16 unidades básicas de saúde, 5 policlínicas, uma maternidade e um hospital geral, mais conhecido como Hospital da Posse, eu costumo dizer Hospital da Morte. Porque se você não tiver um conhecimento, você morre. E eu passei por essa experiência há 2 meses atrás, quando eu fui socorrer um amigo de Austin, que caiu de uma laje, e fomos para o Hospital da Posse, ou Hospital da Morte. E quando chegamos lá, um atendimento horroroso, não demos sorte no plantão, porque às vezes acontece isso, o hospital é uma porcaria, mas você dá sorte no plantão, pega médicos atenciosos, enfermeiros atenciosos, e aí a coisa fica menos complicada. Agora, quando você junta isso, o péssimo atendimento com o péssimo plantão do dia, aí, querido, só Deus mesmo para não deixar você morrer. Então, a questão da nossa saúde em Nova Iguaçu é uma questão muito séria e muito pouco desenvolvida
pelos nossos pré-candidatos, principalmente pré-candidato a vereadores. Porque o que a gente tem de pré-candidato a vereador sem argumento, desqualificados, não está no gibi. Então, como é que a gente vai ter uma cidade que ganha, que tem uma receita de mais de R$1 bilhão, como o Abraão falou muito bem, qualquer um de nós que moramos aqui, eu que moro aqui no Grã-Pará, se algum parente passar mal, se algum amigo passar mal, você não vai levar para o Hospital da Posse, você vai levar para o Rocha Faria, você vai socorrer para o Pedro II, você vai para a Seropédica. Nós temos aqui de Cabo Sul ao quilômetro 32 mais de 100 mil habitantes. Mais de 100 mil habitantes. Já era para nós termos aqui uma unidade pronto atendimento para questões de internação. Já era para nós termos aqui um centro de imagem. Nova Iguaçu não tem centro de imagem. Nova Iguaçu não tem o Hospital da Mulher. São João tem o Hospital da Mulher, que é um município muito menor, com uma arrecadação muito menor. Então, são essas coisas, essa discrepância que a gente observa. E outra coisa, quantas pessoas ali do Cabo Sul vão para Queimados ser atendidas? Elas não vão para Posse, vão para Queimados. Aí entra a questão também, Abrão, da mobilidade urbana. Nós que somos moradores aqui da região do quilômetro 32, tem que pegar 3 conduções. Nós não temos uma linha que nos leva direto para o Hospital da Posse. Nós não temos. Então, são várias intervenções. Renan, você tem que fazer baldeação, né? Baldeação. Então, nós temos várias intervenções. Por exemplo, a Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu, ela tem um orçamento já votado em ano passado de R$442 milhões. Eu, quando eu vejo esses números aqui, isso aqui está no site da prefeitura. Está lá. Quando eu pego esse orçamento aqui, essa lei orçamentária do ano de 2020, eu choro. Porque como é que pode uma secretaria ter uma receita de mais de R$400 milhões? Para vocês terem uma ideia, o antigo Hospital Iguaçu está com uma placa de obra lá, se não me engano, eu passei esses dias por lá, orçada em R$26 milhões, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. R$26 milhões. Como é que pode um gestor de uma cidade que tem uma receita de mais de R$400 milhões querer aplicar a 3 meses antes de uma eleição R$26 milhões para poder reabrir o Hospital Iguaçu? Nós estamos passando por uma crise de pandemia, pessoas morrendo, e uma cidade com uma receita dessa, ele me deixa para aplicar isso. Aí eu te pergunto, cadê os vereadores da nossa cidade? Nós temos 17 vereadores. Cadê esses caras? Ah, eu sei onde eles estão. Estão tirando foto para o prefeito de praça que estão sendo reinauguradas. Está tirando foto do prefeito de limpeza de calçada e pintura de meio-fio. Enquanto eles deveriam estar dentro da Câmara de Vereadores, cobrando do secretário de Saúde, o senhor doutor Manuel, para onde estão indo esses recursos que são aplicados na secretaria? Por que nós temos unidades de saúde básicas tão limitadas? Eu socorri uma amiga agora, semana passada, que cortou os dedos lá no Patrícia Marinho. Não tinha medicamento. Deram ponto a sangue frio. Uma unidade de saúde que foi reaberta há um pouco mais de 6 meses. E aí o vereador da nossa região, juntamente com o secretário de saúde, doutor Manuel, juntamente com o seu prefeito, fazendo um vídeo que estava... Olha só que absurdo. Atenção, Nova Iguaçu. Olha que absurdo. Aguardando uma emenda parlamentar federal para poder reabrir a Patrícia Marinho. Tem vídeos aí, é só entrar no Facebook e vocês vão ver isso aí. Então são essas coisas que a população precisa se atentar. Aí, Matheus, quando eu fui socorrer esse meu amigo no Hospital da Posse, foi ali que eu pude entender a importância do voto. Quando eu vi aquele cenário de guerra, pessoas no corredor, o médico para atender, um levantava e o outro sentava. Quando eu fui fazer o curativo dele na enfermaria, uma enfermeira para fazer o curativo em mais de 20, eu falei, meu Deus, aqui está bem clara a importância do meu voto. Aqui está bem claro para mim o quanto eu tenho que levar mais a sério a política. Então, a nossa saúde, Nova Iguaçu, você chega no Hospital da Posse, é um hospital politizado. Se você não tiver um conhecimento com o secretário, se você não tiver um conhecimento de um vereador, de uma pessoa que trabalha no hospital, você fica jogada lá.
Eu tenho um primo meu que se acidentou de moto e o irmão dele se encontra aqui comigo do meu lado aqui. Há um mês atrás que se acidentou? 2 meses atrás se acidentou de moto. A minha prima me ligando. Você tem algum conhecimento aqui no Hospital da Posse? Eu falei, eu não tenho. Porque ele está aqui jogado no corredor aqui com a perna aberta e ninguém atende. Mas essas coisas não vão para a mídia. Cadê o vereador? Eu queria ver o vereador da nossa região, nós temos 2 aqui, nossa região, fazer uma blitz no Hospital da Posse de madrugada. Vai lá no Hospital da Posse, bota aquele colete, vereador, o fiscal do povo, e bate no Hospital da Posse. Alguns meses atrás foi denunciado na maternidade Mariana Bulhões que alguns pacientes tinham alguns privilégios, tinha atendimento VIP. Como é que pode uma maternidade que é pública, financiado pelo povo, onde algumas pessoas têm privilégio? Cadê os vereadores que não vão bater na porta desses hospitais? Cadê esses vereadores? Ou usam esse maquinário público para poder botar pessoas, às vezes pessoas que às vezes não têm a capacidade técnica para estar ali, para poder articular politicamente? Então, a saúde de Nova Iguaçu, meus amigos, Abraão e Matheus, está na condição que está, não é por falta de dinheiro, porque dinheiro tem. Não é por falta de dinheiro, é péssima gestão. É vereadores e prefeito que não sabem aplicar o dinheiro público, que só fica se preocupado em dar visibilidade de praça, de rua, de poste de iluminação. Enquanto isso, meus amigos, para vocês terem uma ideia, quando você entra no site da Secretaria de Nova Iguaçu, Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu, tem lá uma planilha informando quanto, isso é um absurdo, quanto foi gasto pela prefeitura durante a pandemia. Sabe quanto foi gasto pela pandemia? 250 mil reais. Eu não acredito que uma cidade do tamanho de Nova Iguaçu, que tem quase 900 mil habitantes, como foi dito pelo Abraão, só gastou 250 mil na pandemia. Eu não acredito nisso. E o carro de alguns custa 500 mil. Eu não acredito. Então, quem vai dar a resposta nisso? É a população. Somos nós. Somos nós. O castigo dos bons que não se preocupam com política é ser governado pelos maus. Eu cansei, Matheus, de ser um cidadão que é manipulado por esses caras. Nós temos uma política podre na nossa região, do quilômetro 32 a Cabo Sul. Pessoas que são cidadãos que já se contaminaram. E vou dizer mais, que nem são políticos. E são mais podres do que políticos. Eu tenho isso aqui no Grã-Pará, tenho certeza que tem aí no quilômetro 32, que tem nas casas Papagaio novas, de pirata. Papagaio de piratas, que tudo recebem. Eu estava aqui fazendo o ajuste da câmera e estava passando aqui no RJ, segunda edição, na Globo, na Prefeitura do Rio, Rocha Faria, pessoas do prefeito ganhando mais de 3 mil reais para ficar vigiando quem são as pessoas que vão estar ali falando mal do atendimento do hospital do Rocha Faria ou alguma reportagem. Acabou de passar. Então, como o Matheus disse, nós temos hoje acesso à informação. Eu escuto muito o seguinte, amigos. Maurício, você tem dinheiro para vir como pré-candidato a vereador? Eu falo não. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso do povo. E eu acredito, amigos, que existe uma parte da população que está abrindo a mente, que não está caindo mais nessas armadilhas que são colocadas por esses políticos. Então, a saúde do nosso município já respira por ajuda de aparelhos há muitos anos. Não é só culpa dessa gestão atual, não, mas eu vou dizer aqui para vocês que estão nos assistindo, tá para vir um gestor aí, é gestor, não é só político, não. Porque a gente não precisa de político dentro de uma área executiva. Como o Abraão disse, a nossa Constituição diz o seguinte: os poderes são harmônicos, mas são independentes. Quais são os 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Eles devem andar harmônicos, mas são independentes. Então, nós temos tudo para poder melhorar. Venâncio, só para concluir aqui, respondeu o nosso amigo Iago Martins, ele falou: como os vereadores podem melhorar a questão da saúde? Fiscalizando. Fiscalizando. O Maurício Venâncio, ele acabou de falar. Trabalho principal de um vereador hoje em Nova Iguaçu é fiscalizar
e fazer ser cumprido tudo aquilo que já é previsto na nossa lei orgânica. E só aqui para abrir um parênteses, Maurício, eu particularmente não gosto de tocar muito nessa questão da saúde, no Nova Iguaçu, porque em 2007 eu perdi a minha avó no Hospital da Posse, mãe da minha mãe, por maus cuidados. Era possível, depois foi constatado. Então é uma coisa que me toca, sabe, Matheus, mexe com o meu sentimento, mas ao mesmo tempo é aquilo que alavanca a minha coragem, a minha fé, que é possível. Eu vou estar passando para o Matheus aqui, poder estar encerrando. Venâncio, você quer acrescentar mais um pouco? Algo? A gente vai estar já encerrando essa live. Não, é como eu disse, como respondendo a mim, qual é a função do vereador? Meu sentimento isso aí, tá, Abrão? Qual é a função do vereador? É fiscalizar, gente, mas não é fiscalizar a obra, não, gente. Porque a prefeitura já tem um aparato de funcionários, uma secretaria de infraestrutura que tem essa competência. A gente tem que parar com isso. Existe um documento chamado PPA, Plano Plurianual. Todo pré-candidato a prefeito ou prefeito, ele não entra na prefeitura do nada, ele faz um plano de governo. E ali naquele plano de governo, ele relata todas as suas intenções de intervenções em cada área, na saúde, na educação, mobilidade urbana, infraestrutura. Esses documentos que às vezes passam despercebido pelo vereador. É ele pegar lá o documento, Abrão, e falar assim, ô vereador, ô prefeito, o senhor esteve lá no Grã-Pará, o senhor esteve lá nas casas, na Lagoinha, no 32, o senhor prometeu criar uma unidade intensiva de internação para aquela região. Ele vai colocar isso no papel, tem que estar lá no plano dele. E os vereadores sabem o que fazem? Desconhecem. Passa 4 anos, ninguém mete a mão naquele documento para verificar se realmente aquilo que o prefeito prometeu, ele está cumprindo. Então, a função do vereador vai muito, mas muito além daquilo que hoje nós estamos observando aqui na nossa região. Show. Venâncio, antes de encerrar, só quero chamar a atenção aqui. Eu disse que eu tenho 21 anos e eu acredito muito que nós, que temos essa pouca idade, eu estou dizendo nós porque eu tenho certeza que o público aqui também tem a mesma idade, ou aproximadamente a mesma idade do que eu. Nós, de certa forma, seremos o futuro. Nós somos o amanhã. E com isso, essas verdades que são chegadas, ou esses conceitos que são chegados até nós, de certa forma, precisa ser dado o devido valor. Entende? Volto a dizer, nós elegemos pessoas para administrar os recursos públicos que são chegados até a nossa vida. Como, por exemplo, a saúde, como, por exemplo, a educação. Então, com isso, nós precisamos, a galera que tem 18, que tem 17, que tem 20, precisa compreender isso. Porque, de certa forma, amanhã, nós poderemos se colocar nessa condição de gestores. Precisamos ser atentos a isso. E volto a dizer, não somente nas questões relacionadas à política, mas de um todo. Então, galera, é com muito prazer que nós, aqui, da página Direito de Pensar, buscando sempre a imparcialidade, pela razão da pluralidade de ideias, buscando sempre a imparcialidade por conta disso, pluralidade de ideias, tratar todos os tipos de assuntos, política, economia, trabalho, inserção no mercado de trabalho e por aí em diante. Agradeço o pessoal que comentou de certa forma. Show! Desde o início da nossa live. Tamo junto, rapaziada! Te agradeço também, Venâncio. Valeu, Maurício! Por você ter aceitado o convite e bater esse papo com a gente. Manda um alô pro Júnior aí, pra Fernanda que está comentando, pra Pamela Martins. É isso, rapaziada. Valeu, Alain! Valeu, Edson! Thiago Rodrigues, o nosso modelo. Mandar um abraço para a Pamela Martins, para a Pamela Cesped, para toda a galera aí que nos... Valeu, Dedezão! Se tira tua foto, hein? Que nos acompanhou aí. Pessoal, peço a vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e peço também que nos acompanhem no YouTube. Nosso intuito como página é esse, é tratar diversificados assuntos, porque acreditamos que a informação ela é um fator primordial na tomada de decisão. Então, estamos encerrando aqui. É isso. Tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Valeu, Bruno Sabral. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui. Pode falar, Venâncio.
Quero agradecer Agradece o pessoal aí, Venâncio. Obrigado aí, Abraão, a toda a equipe do Grupo Direito de Pensar. Obrigado. Isso aí é algo que nós temos que fazer com mais vezes, né, para poder estar fazendo uma dialética diferente. Quero agradecer a todos os amigos que estão nos assistindo, ao meu grupo, né, que tem aí apostado em mim, tem confiado. Eu acredito numa cidade melhor. Eu acredito que Nova Iguaçu pode ser melhor. Eu acredito. E eu tenho certeza que Abraão acredita, que Matheus acredita. Então, vamos junto, vamos com força. Vamos para cima deles. Abraço, tamo junto. Um abraço, galera. Valeu.